Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Beleza? Gente, trago hoje essa resolução dessa questão da Unesp, tá? É uma questão de um nível um pouco mais alto, tá? É uma questão que vai trabalhar com a gente a ideia de interpretação bastante bem forte, tá? Vai trabalhar com a gente a questão de função, tá? Mas antes de eu começar, não se esqueça, aquilo que a gente sempre pede para vocês, curtir, comentar e compartilhar essa resolução, que isso é extremamente importante para a gente. Beleza? Recados dados, vamos que vamos, vamos embora. A questão diz assim: um laboratório farmacêutico tem dois depósitos, o D1 e D2. Para atender a uma encomenda, deve enviar 30 caixas iguais contendo determinado medicamento à drogaria A e 40 caixas do mesmo tipo e do mesmo medicamento à drogaria B, tá? Então, essa no começo não é tão importante a informação, tá? Mas já vamos grifar. 40 pro B. Então, é 30 caixas pro A e 40 pro B. Ok? Os gastos com transporte por cada caixa de medicamento de cada depósito para cada uma das drogarias estão indicados na tabela. Seja X a quantidade de caixas do medicamento do depósito D1, que deverá ser enviado à drogaria A, e Y, certo? Então, ó, já vamos até por partes. X é D1, que deverá ser enviado à drogaria A, e Y a quantidade de caixas do mesmo depósito, no caso D1, que deve ser enviada à drogaria B. Letra A. Expressar em função de X o gasto GA com transporte para enviar os medicamentos à drogaria A. Expressar em função de Y o gasto GB de transporte para enviar os medicamentos à drogaria B. E expressar em função de X e Y o gasto total G para atender as duas drogarias, tá? Tudo bem, calma, calma, calma aqui. Vamos pensar aqui. Primeira coisa, ele falou que quantos medicamentos sairão do depósito D1 para a drogaria A? São X. Então, vamos começar por partes. Quanto que é o... Vamos pensar só na drogaria A. Quanto que é o GA, então? Quantos medicamentos ele envia para a drogaria 1? X. Só que pensa comigo aqui. Quanto custa cada um? São R$ 10. Então, quanto que ele gasta? 10 vezes X. Certo? Lembra que eu falei que no começo são 30 caixas para drogaria A? Se você enviou X, quantos faltam ser enviados? Ah, falta ser enviado o quê? 30 menos X. Só que cada medicamento do depósito D2 custa quanto? R$ 12. Então vai ficar o quê? Mais 12 que multiplica quem? 30 menos X. Esse é o GA que ele quer. Tá vendo como é simples? É um enunciado que parece ser muito complexo, mas não. Volto aqui um pouquinho. São 30 medicamentos. Ele vai enviar X do D1 para o A. E cada um custa 10. Então fica 10 vezes X. Se ele tem 30 ao todo e enviou X, quanto falta? Falta enviar 30 menos X. E cada um custa 12. Então, mais 12 que multiplica 30 menos X. Cara, só resolver. Essa é a primeira parte. Então, vai ficar o quê? 10x. Aqui nós vamos fazer uma distributivazinha, aqui e aqui. Vai ficar 12 vezes 30. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Eu jogo zero. 360 menos 12x. Semelhante junta com semelhante. Tá? 10x menos 12x, então vai ficar 360 menos 2x. Beleza? Esse é o GA que ele quer. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos repetir o processo agora para o outro.
Ou seja, agora a gente vai calcular quem? O GB de x. Tá. Mesmo esquema, tá? Quantos remédios são? Ao todo são 40. Quantos que ele mandou do D1 para B? Ah, ele mandou Y. Então vai ser o quê? 14Y mais. Se ele enviou Y, quantos faltam? 40 menos Y. Mais 15, que multiplica 40 menos Y. Beleza, 14Y. Aqui distributiva de novo. 15 vezes 40. 4 vezes 5, 20. Vem 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Joga um zero. Mais 600 menos 15Y. Tá, vamos lá então. Aí vai ficar o quê? Vai ficar o 600 menos Y, tá? Então, beleza. Esse é o GB. Tá, só para ninguém ficar desesperado. Volta aqui. Letra A. Ele queria o GA. Vou marcar aqui embaixo, tá? 360 menos 2x. Vou marcar aqui embaixo. B, 600 menos y. E aí, ele quer o quê? Que expressa em função de x e y o total gasto. Ou seja, ele quer o quê? GA mais GB. Coloquei x aqui, gente, mas perdão. É em função do y. Perdão, perdão, perdão. Tá? É y, tá? Eu olhei o x em cima e fui indo, perdão. Então, ele quer o quê da gente agora nesse último item? É o GA mais o GB. Então, ele quer o quê? 360 menos 2x mais 600 menos y. E aí, vai ficar menos 2x menos y, 360 mais 60, 960, tá? E aí, então, para fechar, ele quer o total gasto para atender as duas drogarias, menos 2x menos y mais 960. Pronto, resolvemos o item A. Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Todo mundo entendeu? Beleza essa primeira parte? Ok? Tranquilo, tá? Então, essa era a letra A. Eu falei, parece assustador, mas não é, tá? Por uma questão de espaço, tá? Vou apagar essa parte aqui, mas eu vou deixar as respostas ali. Belezinha? Tá. Agora, vamos para a letra B, tá? Que diz o seguinte. Tá? Deixa eu pegar o grifa-texto aqui. Vamos embora. Na letra B, sabe-se que no depósito D1 existem exatamente 40 caixas do medicamento solicitado e que o gasto total G para atender a encomenda deverá ser de R$ 990. O gasto total G, 800, perdão, nossa, tá difícil, perdão. Gasto total, R$ 890, que é o gasto mínimo nas condições dadas. Com base nisso, determine separadamente. Aqui ele vai encher de pergunta, ó. As quantidades de caixas de medicamentos que sairão de cada um depósito para cada drogaria e, além disso, ele quer o quê? Os gastos. Tá. Quando ele fala para mim que o gasto total foi de 890, a gente tem uma equaçãozinha determinada no item anterior, que o gasto total era o quê? Menos 2x menos y mais 960. Vou reescrever aqui, ó. Menos 2x menos y mais 960. E isso tem que ser o quê?
igual a quanto que é o máximo? 890, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou passar esses dois caras para lá e eu vou voltar este daqui. Então, vai ficar assim, ó. 960 menos 890 igual o menos 2x volta o quê? Mais 2x. O menos y volta mais y. Ou seja, 960 tira 890, isso dá 70, certo? 70 é igual a 2x mais y. Tudo bem ou não? Tá? Só que agora fica atento. Por quê? Ele fala para mim que no D1 são 40 caixas, exatamente 40 caixas. Então, pelo D1, quantas caixas foram no D1? Aí você volta aqui, ó. No D1, ó, D1, quantas caixas foram? Ah, foram X mais Y. Então, D1 fica o quê? X mais Y, igual a 40. E pela equação agora do valor, você chegou o quê? 2x mais y é quanto? 70. Tem que resolver isso aqui. Só que a hora que eu resolver, ó, eu vou multiplicar isso aqui por menos um. E aí, quando eu multiplico por menos um, fica o quê? Menos x menos y menos 40. 2x mais y, 70. Soma lá, ó. C deve um ganha 2 dá x. C deve y ganha y, zero. C deve 40 ganha 70 é quanto? 30. Então, o meu x é 30, tá? Espera aí que nós já vamos interpretar essa informação. Vamos só voltar a descobrir o y. X mais y, 40. Ou seja, 30 mais y, 40. O y é 40 menos 30. O y é quanto? 10. Beleza? Então, peraí, vamos por partes. O que que a gente pode interpretar aqui? É, Vou montar uma tabelinha para gente aqui. Eu só para esboçar algumas coisas. E aqui, e aqui. Pronto. Vamos pensar um pouquinho aqui. Ó, no D1 e D2, A e B. Vamos lá, então. Ó, o X é 30. Então, pro D1, quantos medicamentos foram para a drogaria A? Para a drogaria A foram 30, certo? E ainda no mesmo D1, quantos medicamentos foram para a drogaria B? Pô, a drogaria B do depósito 1 foram 10, certo? Ele perguntou o quê? É, a quantidade de caixas de medicamento que sairão para cada depósito para cada drogaria. Então, do depósito 1 para a drogaria A são 30. Depósito 1 para a drogaria B são 10. Tá. Agora, e a D2? A D2 você tem que voltar aqui, ó. Não era 30 caixas para A, que ele falou no enunciado? E quantas chegaram? Ah, chegaram 30. Ou seja, do D2 para o A vão ser quantas? Zero. E mais, não eram 40 do B? Já foram entregues 10. Quantas faltam? Faltam 30. Então, o que que a gente fez? Determinou
a quantidade de medicamentos para cada depósito. Depósito um para drogaria A, 30. Depósito um drogaria B, 10. Depósito 2 drogaria A, 0. Depósito 2 drogaria B, 30. Tá? O que falta fazer agora? Falta determinar o quê? O gasto. Nós vamos voltar lá, questão anterior, pegar os valores e resolver. Beleza? Tá? Vou apagar aqui para poder finalizar, ok? Então, a primeira parte aqui do item B a gente já fez, que era determinar a quantidade de cada um, e agora falta determinar o quê? O gasto, certo? Então, vamos lá. A primeira que eu vou fazer vai ser a GA. A GA é o quê? Era 360 menos 2x. 360 menos 2x, tá? O que que era o x? Era quantos medicamentos saía da D1 para o A. E quantos medicamentos saíram da D1 para o A? Ah, da D1 para o A saíram 30. Tá, vamos lá então. 360 menos 60. Quanto que é então? O GA é 300. Beleza? Tá. E o GB? Então vamos lá, GB. O GB era quanto? 600 menos o Y. 600 menos. Quanto que é o Y? Ah, o Y é D1 para B. 10, então. Quanto que é 600 menos 10? 590. Ah, perdão. Então, as respostas que ele quer de cada um estão aí na tela para vocês. Deu para entender, gente? Tranquilo? Eu acho que o exercício ele é mais difícil para começar a interpretar do que realmente fazer as contas. Tá? Eu tentei trazer a resolução de uma maneira mais simbólica, mais fácil para resolver. Belezinha? Então tá aí. Espero que vocês tenham entendido, tá? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo. Tchau. Fui.